Olá, boa noite. Aí embaixo teremos o e-mail para você mandar seu relato para a gente e também teremos o e-mail para você que quer ajudar a gente com qualquer valor com o Pix. Então aproveite esse vídeo com a nova mudança do canal. Espero que gostem. Meu nome é Vanessa Oliveira e alguns anos atrás decidi me mudar para um apartamento em um bairro tranquilo de Curitiba. O prédio tinha uma arquitetura gótica que me fascinava desde criança. Eu sempre adorei esse estilo, então não hesitei em alugar um apartamento ali. Logo após a mudança, coisas estranhas permaneceram a acontecer. Durante a noite eu ouvia sussurros abafados que pareciam surgir das paredes. A sensação de estar sendo observado não me tolerava em paz, e as sombras nos cantos dos cômodos pareciam dançar de maneira sinistra. Eu me pegava olhando para cima do ombro constantemente. Uma noite, minha curiosidade finalmente tomou conta de mim. Notei uma porta que nunca havia notado ali antes, camuflada na parede do corredor. Abri cautelosamente e descobri um corredor estreito e sombrio que eu nunca tinha visto ali antes. Minha lanterna iluminava as paredes empoeiradas enquanto eu seguia em frente. No final do corredor, encontrei uma sala escondida. Dentro dela havia um velho diário em cima de uma mesa. À medida que folheava as páginas amareladas, comecei a ler sobre rituais obscuros e encontros sinistros que ocorreram no prédio. Décadas atrás, meu coração disparou enquanto eu lia cada palavra e um calafrio percorreu minha espinha. Investiguei a história do prédio e descobri que ali já foi um local de encontros secretos para uma seita poderosa que buscava poder através de rituais obscuros. Os rumores falavam de invocação de presenças malignas. À medida que mergulhava mais fundo na história opressiva do apartamento, parecia se intensificar. Eu me sentia como se alguém estivesse me puxando para dentro de um pesadelo do qual não conseguia acordar. Decidi que era hora de partir, mas o mal que havia sido despertado estava determinado a não tentar me deixar escapar. Lembro desse dia até hoje, quando me mudei rapidamente do local depois disso. Oi, sou Juliana Alves e estou aqui para compartilhar uma experiência que mudou minha vida para sempre. Há alguns anos, decidi fazer uma viagem de carro pelo Paraná para explorar as estradas menos conhecidas. Minha curiosidade me levou a uma rodovia autônoma e pouco frequentada, conhecida pelos moradores locais como a Estrada Desolada. A estrada era cercada por uma floresta densa, cujos sombras pareciam formar um túnel sinistro sobre a pista. Naquela tarde, o céu estava nublado e o vento sussurrava entre as folhas, criando uma atmosfera melancólica. Enquanto dirigia meu carro, parecia ser a única presença viva naquele lugar sombrio. À medida que avançava, comecei a sentir uma sensação que alguma coisa estava errada. Meus sentidos estavam em alerta máximo e uma inquietação se apoderou de mim. A estrada parecia se estender infinitamente e eu comecei a perceber que os marcos de quilometragem não estavam correspondidos à distância que eu estava percorrendo. Um arrepio percorreu minha espinha. Parei o carro para conferir meu mapa e o GPS, mas para minha surpresa, ambos indicavam que eu deveria ter saído da estrada há milhas. Um medo crescente parecia tomar conta do meu corpo, mas a ideia de voltar para a direção de onde vinha parecia igualmente assustadora. Decidi então continuar em frente, esperando encontrar uma saída em breve. Conforme a tarde se transformava em noite, as sombras se intensificavam e a floresta parecia se fechar ao meu redor. Minha mente começou a brincar comigo, fazendo-me ver vultos e figuras nas margens da estrada, encarando meu carro. De repente, deparei-me com uma figura sozinha no meio da estrada. Era uma mulher pálida, de vestido branco e cabelos escuros, que parecia se fundir com as sombras.
Seus olhos eram fixos em mim. Uma sensação de terror invadiu cada centímetro do meu ser. Pisei no freio e o carro parou a alguns metros dela. Com o coração na garganta, tentei ligar o carro novamente, mas o motor se recusou a responder. A mulher começou a se aproximar lentamente de mim, com a sua expressão vazia e sempre com o olhar para mim. Eu estava paralisada de medo, incapaz de mover um músculo sequer. Então, sem aviso prévio, as luzes do carro piscaram e se desligaram. Na escuridão completa, a mulher estava a poucos centímetros de distância do meu rosto, agora iluminado apenas pela luz fraca da lua. Eu podia sentir sua respiração gelada enquanto ela sussurrava palavras que eu não conseguia entender. De repente, desesperada, saí do carro e corri de volta pela estrada, ignorando os barulhos que atormentavam pela noite. Então, eu vi um posto de gasolina à distância. Corri para a direção e lá tinha um frentista que me encontrou pálido e tremendo. Ele me disse que a estrada desolada era conhecida por histórias de aparições sobrenaturais, encontros inexplicáveis. Até hoje, a visão da mulher assombra meus pesadelos e a experiência de deixar cicatrizes no meu corpo. A estrada desolada permanece como um tormento sombrio na minha mente. Então achei melhor nunca mais andar por lá. Oi, eu sou o João Silva e quero contar o que aconteceu em uma noite comigo numa fazenda de Santa Catarina. Eu e os meus amigos fomos acampar lá para poder se divertir. A fazenda tinha uma casa antiga e um celeiro. Tudo parecia correr tranquilamente. Mas quando a noite caiu, começamos a ouvir barulhos estranhos, como sussurros e passos. Ignoramos no começo, pensando que era só a nossa imaginação. Mas os barulhos continuavam e parecia estar cada vez mais próximo. Então decidimos investigar e fomos até a casa. Uma janela estava meio aberta e quando olhamos para dentro, vimos uma sombra se mover. Ficamos congelados de medo. Mas eu, mais corajoso, decidi entrar na casa com uma lanterna. A casa estava empoeirada e escura. Encontrei um diário velho em cima de uma mesa. Comecei a ler e vi que os donos da fazenda tinham alguns rituais estranhos ali. Minhas mãos começaram a tremer e eu comecei a ouvir sussurros, como se alguém estivesse falando bem perto de mim. Voltei correndo para fora e contei para os meus amigos, então decidimos ir embora. Mas o portão do celeiro se fechou sozinho, nos trancando lá de dentro. Tentamos abri-lo, mas parecia estar preso de alguma forma. Enquanto lutávamos para abrir o portão, ouvimos passos rápidos vindo em nossa direção. Parecia uma sombra no meio do celeiro correndo atrás da gente. Gritamos e conseguimos finalmente abrir o portão com uma força. Saímos correndo da fazenda e nunca mais olhamos para trás. Aquela noite assustadora nos fez acreditar em coisas que antes pareciam ser impossíveis. A fazenda de Santa Catarina ficou marcada como um lugar aterrorizante que nenhum de nós jamais vai esquecer.